Faculdade Unida de Campinas. A FAC Unicampes, uma das mais conceituadas faculdades do país. E segundo a avaliação do Ministério da Educação, a faculdade número 1 do estado de Goiás. Ensino superior de qualidade. Didáticas voltadas para a prática e com um quadro de professores, mestres e doutores. A FAC Unicampes prepara seus alunos para se destacarem no exigente mercado de trabalho como grandes profissionais. Tem como missão buscar constantemente a excelência em todos os níveis da educação superior, utilizando expressivas competências humanas e adequados recursos pedagógicos e tecnológicos. A faculdade conta com modernas e amplas instalações, ambientes climatizados, sempre pensando no conforto e bem-estar dos alunos e professores. A FAC Unicampes tem localização privilegiada, de rápido e fácil acesso pelas principais vias da capital. Vários laboratórios com equipamentos de última geração. Laboratórios de produção de medicamentos, de informática, química, análise biológica, desenho, engenharia, estética e cosmética, anatomia, brinquedoteca, estrutura para o curso de educação física, empresa júnior e escritório modelo de contabilidade. Laboratório de enfermagem com equipamentos modernos, simulando a realidade de uma UTI, unidade de terapia intensiva. Além de tudo isso, conta com auditórios para eventos e apresentações e uma aconchegante biblioteca com terminais de computadores para pesquisa dos alunos, com atendimento exclusivo para pessoas especiais. PCD. A FAC Unicampes oferece vários cursos de graduação: administração, ciências contábeis, educação física, enfermagem, engenharia civil, engenharia de produção, estética e cosmética, farmácia, pedagogia, serviço social, além de vários cursos de pós-graduação. A FAC Unicampes é reconhecida pela sociedade pela qualidade de seus serviços prestados. Isso se dá pelo excelente corpo docente que ela possui e pela qualidade de seus profissionais técnico-administrativos. Essa preocupação da FAC Unicampes com a qualidade, com a estrutura, com a infraestrutura, são motivos que fazem a FAC Unicampes ser a faculdade número 1 do estado de Goiás. Como vocês puderam constatar, não foi por acaso que nos tornamos a faculdade número 1 do estado de Goiás, de acordo com a avaliação do Ministério da Educação. É uma posição que temos mantido há 4 anos no ranking do MEC. Desde o início, a faculdade tem investido muito para contar com o melhor corpo docente, focado no ensino humanizado, mais próximo do nosso aluno e antenado com a dinâmica do mercado de trabalho. Melhorias estão sempre em nosso planejamento e novidades virão em breve, cumprindo sempre a nossa missão, que é buscar constantemente a excelência em todos os níveis da educação superior, utilizando expressivas competências humanas, adequados recursos pedagógicos e tecnológicos. Venha você também fazer parte desse time de campeões. Você é o nosso convidado. A questão do curso de graduação em enfermagem, ele é um curso que exige bastante da gente, tanto referente à questão de demanda física, psíquica também, porque lidar diretamente com o paciente, com a vida daquele familiar e tudo é um pouco complexo. Mas a graduação, ela prepara a gente para isso. Aqui o corpo docente é um corpo bastante preparado, são pessoas que a gente se espelha para o futuro, pessoas que a gente sempre almeja ter uma realidade o mais próximo possível desses grandes profissionais.
estagiar no final de 2017. E aí eu tive mais ou menos 1 ano e 4 meses de estágio e atualmente agora eu estou como analista de produção. Fui contratada tem uns 3 meses e assim, a mudança foi discrepante, porque agora eu tenho contato com uma gestão maior, foi o acompanhamento que eu tive com professores que me permitiu, em matérias como estágio, desenvolver tais competências que só um engenheiro de produção tem, que é a questão de gestão, que é o diferencial que a engenharia de produção nos proporciona. Boa noite, pessoal! Tudo bem? Eu estou vendo que já tem muita gente aqui acompanhando esse webinar. O Maicon, grande Maicon, Polar, o Rafael, um abraço aí para o Rafael, o Gustavo, o José Mariano, então são muitas pessoas. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o famigerado e-social. Então eu quero me apresentar antes para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Hugo Moreira, eu sou contador, formado pela UFG, sou mestre em administração também, formado pela UFG, eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho uma empresa de treinamentos, que inclusive ministra treinamentos na área do e-social, que chama Keep Training, e eu também tenho um canal no YouTube, que chama Aprendendo Contabilidade. E pessoal, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o nosso famigerado e-social, mas antes eu queria passar um recadinho para vocês. Por quê? Porque vocês podem até ver aí na tela compartilhada que nós estamos para abrir as inscrições da próxima turma do curso de MBA nosso, de Administração de Pessoal, Legislação Trabalhista e E-Social. É importante destacar para vocês, pessoal, que esse curso ele contém grandes professores, mestres, doutores, que são referências na área, e ele é um curso muito completo e elogiado. Converse com quem já fez esse curso, que vocês vão ter as melhores referências, tá? Então a quinta turma está com as inscrições abertas, a previsão de início é agora para abril de 2020, também conhecido como mês que vem. A duração do MBA será de 18 meses, sendo os encontros um fim de semana por mês, aos sábados e também aos domingos. E o local do MBA é na FAC Unicampus, que fica aqui perto em Campinas. Pessoal, então esse curso, esse MBA, está imperdível para você que quer desenvolver na parte de legislação trabalhista, cálculos e também de e-social. Mas agora, pessoal, a gente vai começar conversando sobre o e-social. Eu estou vendo aqui o Giancarlo, acabou de chegar, boa noite Giancarlo, Evislaine. Quanto tempo dura o MBA? O MBA dura 18 meses, tá? 1 ano e meio, ele é bem curto, mas ele é muito profundo, tá? Nayara Mendes, o Gustavo Alves, Sara Pereira. Então vamos lá, pessoal. E aí vocês vão acompanhando os slides aí na tela. Pessoal, começando a falar sobre o e-social e também sobre as atualizações do e-social. Muita gente, inclusive aqui no fórum do WhatsApp, me perguntou o que de fato é o e-social. Eu tenho 2 respostas para vocês. Uma resposta ela é mais técnica e outra resposta ela é mais informal. A resposta técnica, vocês podem até acompanhar no slide, pode passar mais um. Vocês vão acompanhar aí agora. Pode passar. Mais um. Isso. O e-social, pessoal, ele é um instrumento que unifica e racionaliza as informações de 3 cunhos, que é o cunho previdenciário,
fiscal e também o cunho trabalhista. E o E-Social ele foi instituído pelo decreto 8373 de 2014. Essa é a resposta mais técnica. A resposta mais informal, mais fácil de ser absorvida é: o E-Social é uma obrigação nova que vai substituir a GFIP, ou seja, você vai deixar de gerar as guias de INSS e FGTS, no caso o GPS e o GRF, pelo portal da GFIP e passar a transmitir pelo portal do E-Social. E o E-Social, além de substituir a GFIP, vai substituir também outras obrigações acessórias, como por exemplo a RAIS, o CAGED, a DIRF. Então ele vai unificar todas essas obrigações acessórias que nós temos em diferentes campos em um só instrumento. Tá? E aí eu quero primeiro contextualizar para vocês como que surgiu o E-Social. Para falar sobre o E-Social, nós temos que falar primeiro sobre o SPED da área fiscal. Então, Júlia Braga, Ângela, Giane, boa noite. Vamos lá acompanhando então. O SPED da área fiscal ele surgiu no ano de 2007. No ano de 2007, o presidente era o Lula, ele tinha acabado de passar por um processo de reeleição polêmico, porque tinha acontecido o mensalão, ele quase não foi reeleito. E o Lula ele percebeu que ele precisava aumentar as receitas das empresas. E aí, qual que era a forma de documentação fiscal que nós tínhamos em 2007? A forma, pessoal, eram as notas fiscais de bloquinho, que eram emitidas nas gráficas. Então, as empresas emitiam as notas fiscais em bloco, então elas mesmas preenchiam essas notas fiscais, e a contabilidade ela tinha uma informação básica para passar, que chamava Sintegra. Então, nesse Sintegra, a empresa ela transmitia o valor que ela comprou e o valor que ela vendeu, de forma bem simples e bruta. Então, comprei 10 mil, vendi 13 mil. Ou seja, era uma informação muito rasa, não é? Então, aí o governo, principalmente centralizando o Ministério da Fazenda, ele quis criar um instrumento mais eficaz. E isso veio por meio do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Não sei se vocês todos se recordam. E uma das medidas do PAC, que buscava justamente crescer a economia, como o próprio nome diz, era o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. E pessoal, dentro do SPED veio o surgimento aí da nota fiscal eletrônica, ou seja, as notas fiscais pararam de ser de bloquinho da gráfica, você emitia automaticamente, essa informação já ia para a Secretaria da Fazenda de cada estado, você tinha que dizer item por item, e tinha que informar os códigos como o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, o CFAP, que é o Código Fiscal de Operação e Prestação, você tinha que informar o CST, isso de produto por produto. E também veio o CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico. Além disso, as informações, as obrigações acessórias também mudaram. Então, o Sintegra ele foi deixado de lado, e aí surgiu o SPED Contribuições, que é o SPED PIS e COFINS, que era algo que para você enviar, você tinha que enviar por meio de assinatura digital. Então aí que surgiram os certificados digitais. E também o SPED fiscal, que é de CMS-PI, o SPED contábil, que é o ECD, o SF. Então as informações elas ficaram muito mais completas, concordam comigo? E aí o governo agora ele tinha a informação de cada produto que a empresa comprou, de cada produto que a empresa vendeu, e então o governo ele passou a ter uma fiscalização muito maior para com as empresas. E aí vocês concordam comigo que com essa atitude ficou muito mais difícil das empresas sonegarem? E o resultado é que as empresas deixaram de sonegar tanto. Claro que a sonegação continuou, mas em menor número. Por quê? Porque a fiscalização aumentou. Então o SPED ele se mostrou uma medida muito eficaz para os cofres públicos do governo. E aí, pessoal, a gente pula de 2007 para 2014. Em 2014, quem que era o presidente era a Dilma, né? Um momento já tenso de disputas políticas, a Dilma já com uma impopularidade alta. E o governo, ele percebeu já
que os cofres eles estavam bastante quebrados. E, inclusive, a previdência privada ela já estava em frangalhos. E aí, pessoal, o que o governo pensou? O governo pensou o seguinte, olha, agora nós podemos fazer o SPED, que foi feito da área fiscal, para a área trabalhista. Então, em 2014, 7 anos depois, veio a ideia do SPED da área trabalhista. Pessoal, eu estou vendo aqui as perguntas. O Guilherme perguntando, está confirmado o encerramento do E-Social para 2023? Guilherme, isso é fake news por enquanto. Nada oficial que indica isso. Muito pelo contrário, vocês vão ver agora, quando eu começar a falar sobre a implantação do E-Social, que o E-Social ele é uma realidade que já vai abranger até os órgãos públicos. Então já abrange até as empresas do Simples Nacional e vai abranger inclusive os órgãos públicos. Então não tem nada disso de que o E-Social vai acabar. Tá? E você vai acompanhar comigo a implantação, o cronograma de implantação atualizado daqui a pouquinho. Só para terminar o preâmbulo, então, o que acontece? Surgiu então a ideia de fazer o SPED da área trabalhista, né, para evitar fraudes. E aí, pessoal, o SPED da área trabalhista veio com um nome diferente. Poderia ser SPED trabalhista, mas veio com o nome de E-Social. E o E-Social, então, ele foi criado em 2014, mas só entrou em vigência em 2018. Aí eu pergunto para vocês, então, o E-Social, ele é um instrumento complexo ou um instrumento simples? O que vocês acham? É um instrumento muito complexo, não é? Porque ele demorou 4 anos para entrar em vigência. E ele é tão complexo que, para entrar em vigência, o governo sabia que não podia ser todas as empresas de uma vez. E por isso, ele quis fazer igual um jogo de videogame. Ele quis criar grupos, e dentro desses grupos ele quis criar fases. Então vocês vão acompanhar comigo o cronograma de implantação do E-Social, tá? Mas então, resumidamente, o E-Social é nada mais nada menos do que o SPED da área trabalhista, que vai aumentar muito a fiscalização, e isso é o mais importante para nós que trabalhamos na parte de departamento pessoal. E pessoal, agora a gente vai ter que tomar cuidado para não cair em erros de cascas de bananas que nós caímos antigamente. Porque agora os nossos erros terão consequência. Então, passando aí o slide, quem deverá, pessoal, utilizar o E-Social? Pessoal, todos os empregadores do país vão utilizar o E-Social. Então, quando eu digo empregadores, eu não estou falando só de empresas privadas, não. Estou falando de entidades sem fins lucrativos, eu estou falando de órgãos públicos, ou seja, todo mundo vai utilizar. Igrejas, tá? Não tem um órgão que vai deixar de usar o E-Social. Eu estou vendo aqui a pergunta da Brenda. Para saber em qual grupo do E-Social a empresa se encaixa, é através do faturamento anual da empresa, onde eu consulto o valor do faturamento. Brenda, eu vou chegar lá, mas o valor do faturamento você consulta pela contabilidade. A contabilidade da sua empresa, a área fiscal, ela sabe o faturamento da empresa. Se ela for do Simples Nacional, por exemplo, você pode entrar lá no extrato do Simples, no mês 12, por exemplo, de cada ano, e você puxa, ela vai ter o faturamento dos últimos 12 meses. Tá? Então, pessoal, vocês como vão saber o faturamento? Pela contabilidade. Então, vai aumentar aí ainda mais a comunicação com as outras áreas contábeis, tá? Então, todo mundo vai ter que usar o E-Social. E pode passar o slide, por favor. E quais são os trabalhadores que estarão abrangidos pelo E-Social, pessoal? O E-Social ele vai abranger todos os trabalhadores. Já vou responder a pergunta do Maicon. Mas só para completar, o E-Social vai abranger todos os trabalhadores, sejam eles seletistas, cooperados, empregados domésticos. O curioso é que os empregados domésticos foram pioneiros no E-Social. É claro que é uma forma diferente, que é uma forma mais simplificada. Tá? Servidores públicos e até estagiário. O estagiário vai ter voz no E-Social. Você vai ter que dar uma importância muito grande para o E-Social. Então vamos lá, estou vendo aqui as perguntas. A RAIS já será isenta para alguns grupos? Pessoal, então já vou responder para vocês. A RAIS, para aquelas empresas que enviaram as informações de folha de pagamento, isso é, fase 3 do E-Social, de janeiro a dezembro
de 2019, ela já substitui já a RAIS. Então, o E-Social, nesse caso, já substitui a RAIS. Mas só substitui a RAIS para quais empresas? Aquelas que enviaram os eventos de folha de janeiro a dezembro de 2019. Se você deixou de enviar um mês, você tem que enviar a RAIS, tá bom? Logo, daqui a pouco eu vou passar o cronograma, mas logo, as empresas do Simples Nacional estarão obrigadas a fazer a RAIS, tá? Por quê? Porque as empresas do Simples ainda não começaram a fase 3. Outra pergunta aqui, o Guilhermino. Hugo, até o momento não está disponível a RAIS, já seria para que seja enviado pelo social? Pois é, a RAIS, de fato, ainda não foi divulgada, e isso, de fato, tem a relação com o E-Social, tá? A gente vai aguardar, mas pela portaria do governo, a RAIS só será substituída já em 2020 para as empresas que já entregaram os eventos de folha em 2019. Então, reiterando, pessoal, empresas do Simples, por exemplo, elas estarão obrigadas a enviar a RAIS, tá? Pessoal, eu vou dando prosseguimento aqui e de acordo com o que eu vou falar, eu vou respondendo as perguntas, tá? Então, Antônio, que perguntou, o E-Social veio para regulamentar as leis ou foi para implantar novas regras? Pessoal, essa pergunta é muito boa. Por quê? Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. O E-Social não criou nenhuma lei nova. Então, o E-Social veio fiscalizar, veio fazer cumprir a legislação trabalhista, tá? Tudo que o E-Social vai cumprir já existe. Então, nada foi criado pelo E-Social. Isso é importante destacar, tá bom? Então, vamos passando aí. O E-Social ele é muito complexo. Pessoal, o E-Social é extremamente complexo. Ele é muito volumoso. E ele possui manual, ele possui layout, regras de validações, o MOS, né, que é o Manual de Orientação do E-Social. E o pior de tudo, o pior não é essa complexidade, o pior é que o governo brinca com a gente. Porque o governo já alterou diversas vezes os prazos e grupos do E-Social. Esse é o pior. Então, eu, por exemplo, que sou um professor de E-Social, todo dia eu acordo, eu tenho que entrar no site do E-Social para ver se teve alguma mudança. E é difícil os dias que não tem mudança, tá? Pessoal, então passando aqui, quais são os órgãos que compõem o E-Social? Pessoal, 4 órgãos compõem o E-Social. Prestem atenção nessa informação que vocês já vão entender por que determinadas informações serão cobradas. Então, compõem o E-Social a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal, o Instituto Nacional de Seguridade Social, também conhecido como INSS, e a Secretaria do Trabalho, que é o antigo Ministério do Trabalho. Aí vamos pensar, a Receita Federal faz o quê em relação à parte trabalhista e previdenciária? Ela faz justamente o recolhimento, né? Então, a Receita Federal que recolhe, por exemplo, o GPS. Se você deixar de pagar um GPS, então você não vai ter a sua certidão negativa. A Caixa Econômica Federal, ela cuida da parte do FGTS, do sistema de habitação, de financiamento de habitação, cuida dessa parte dos benefícios do trabalhador de assistência. O Instituto Nacional de Seguridade Social, ele vai ser o responsável, pessoal, pela aposentadoria, pelos auxílios doença, auxílio acidentário, e a Secretaria do Trabalho, aquela que vai fiscalizar as legislações trabalhistas. Então nós temos 4 órgãos imensos, gigantescos aqui, que fazem parte do E-Social. Então eu sempre brinco para vocês entenderem, é como se em uma sala você colocasse um policial, um ator, um dançarino e um contador. E esses 4 profissionais totalmente diferentes serão responsáveis pela criação de um portal, por exemplo. Isso é o que acontece com o E-Social, tá? Então são 4 órgãos imensos e cada um tem a sua parcela dentro do E-Social. Pessoal, o próximo slide que fala sobre a relação entre o E-Social e o SPED. Agora vocês já sabem que o E-Social nada mais, nada menos é do que o SPED da área trabalhista, tá? Passando aqui os slides, qual que é o programa que nós utilizamos para o E-Social? Antes, deixa eu só ver a pergunta do Gustavo, por exemplo. A empresa pode se recusar a se adequar às novas normas? Tem alguma penalidade? O E-Social beneficia o empregado ou o empregador? São muitas perguntas em uma só, Gustavo, mas vamos lá. Antes de eu falar qual que é o programa do E-Social. A empresa não pode se recusar a participar do E-Social, tá? Isso é obrigado, tá?
Então, tem alguma penalidade? Sim. Eu até vou passar daqui a pouco para vocês as multas se a empresa não enviar o e-social. Mas já vou dar um spoiler, então. As multas que a empresa vai ter ao não enviar o e-social são as mesmas que ela tem ao não enviar o SPED, por exemplo. Então, você sabe qual que é a multa que a empresa tem quando ela não envia um SPED? Empresa do lucro presumido, por exemplo, R$500. Empresa do lucro real, R$1.500. Essas serão as multas pelo não envio do e-social, tá? Lembrando que isso são multas mensais. Agora, pessoal, é importante destacar, e eu vou mostrar daqui a pouco, que as multas mais robustas não estão relacionadas ao envio do e-social em si, mas sim à legislação trabalhista e previdenciária. Tá? Então, o e-social beneficia o empregado ou o empregador? Eu vou responder de uma forma... Eu vou responder, pessoal, essa pergunta de uma forma bem direta. O e-social ele vai beneficiar os dois. Só que, de uma forma mais clara, ele vai beneficiar o empregado. Claro, porque o empregado, eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um empregado que ele trabalha das 9 horas da noite até às 6 horas da manhã. Necessariamente, o que ele vai ter que ter no seu recibo de pagamento? Ele vai ter que ter o adicional noturno. Suponhamos que a empresa não coloque o adicional noturno para ele, seja por má fé, seja por desconhecimento. Aquele empregado ele nem sabe que ele tem o direito do adicional noturno e a empresa não coloca. Antes do e-social, essa empresa ela só cairia se houvesse uma fiscalização presencial. Agora, com o e-social, a fiscalização ela já é online. Ou seja, o governo, no caso esses órgãos que fazem parte do social, ao verem a jornada de trabalho do empregado e constatarem que esse empregado não tem adicional noturno, ela já vai encaminhar um auto para a empresa, porque está errado. Então, logo, os direitos dos trabalhadores serão preservados. Pessoal, então qual que é o programa do e-social? Pode passar, por favor. O programa do e-social, pessoal. O programa do e-social, na verdade, não tem. Diferentemente dos outros SPEDs, que tem aqueles famosos PVAs, né, os programas validadores, não existe um PVA para o e-social. E é por isso que é tão difícil o treinamento do e-social. O treinamento do SPED, basta a pessoa ir em algum curso, que ela vai ter o programa do professor, o programa do colega. Agora, para o e-social, os próprios softwares da parte de folha de pagamento, eles foram adaptados para enviar essas informações. Então, o seu software foi adaptado. É claro que existem softwares e softwares. Existem softwares que não se adaptaram de uma forma boa e outros que se adaptaram de uma forma muito boa. Mas você, para entender como fazer esse envio das informações para o e-social, você vai ter que procurar o seu software. E aqui eu vou dar um depoimento próprio. Eu tive que trocar de software porque o meu software anterior ele não atendia às necessidades do e-social. Tá? Então fiquem espertos em relação a isso. Pessoal, o detalhe é que alguns poderão enviar pelo portal web. Então, o e-social, assim como é da parte das domésticas, você pode entrar lá no portal web e fazer a folha de pagamento. Só que para a empresa é muito mais complexo do que para empregado doméstico. Então, as empresas que podem fazer direto pelo portal web, as empresas optantes pelo Simples, com até um empregado, e os MEI, microempreendedores individuais. Agora, eu não indico fazer pelo portal, porque já que você faz pelo seu software, você tem um software que já tem as informações, para que você vai duplicar o seu tempo de trabalho, enviar pelo software e pelo portal? Então, envie tudo pelo seu software. Lembrando que para enviar o e-social, você tem que ter certificado digital, tá? Pessoal, então passando aqui, vocês vão ver agora uma ilustração que mostra como que se dá esse caminho de envio dos dados para o e-social. Deixa eu só ver algumas perguntas antes. Quais as obrigações mais importantes que poderão constar no e-social? Vitória, é muito difícil a gente definir as obrigações mais importantes. Eu vou dizer de uma forma bem genérica. Toda a CLT, ela tem que ser cumprida. Tá? Então, toda a parte trabalhista e previdenciária, você vai ter que cumprir. É difícil a gente especificar. Mas então, para não te deixar frustrada,
eu vou te falar alguma coisa. Admissão retroativa. Isso que é um erro muito comum, acabou no E-Social. Então, a admissão retroativa não se faz mais. Para você agora, no E-Social, você vai ter que admitir um empregado com data do dia seguinte para frente. Então, eu quero admitir um empregado com a data de hoje. Não pode. Com a data de ontem. Não pode. Então, o E-Social não aceita mais data de admissão retroativa. Tá? Esse é um erro muito comum que as empresas fazem e que você não pode mais fazer. Então, vai ser, quando eu quiser enviar uma admissão retroativa, o programa vai me barrar? Não, ele não vai te barrar. Só que você vai estar sujeito à multa. E eu tenho certeza que o E-Social, a partir do momento em que ele passar a cobrar a multa, ele vai te autuar. Tá? Porque o E-Social agora ele vai ser uma auditoria 100%. Então, se você fez a admissão retroativa, acabou. Outro problema, pessoal, os exames médicos, os ASOS, né? Então, pessoal, esses atestados de saúde ocupacional, eles terão que ser regularizados. A maioria das empresas fazem só o exame admissional. Quando tinha homologação no sindicato, fazia o exame admissional, hoje nem faz. E agora é importante destacar que todas as empresas, até as empresas optantes pelo Simples, até empresas de MEI, que têm empregado, terão que cumprir os programas previdenciários e trabalhistas. Lembrando, não é que elas terão, eu até me equivoquei. Elas já têm que cumprir, mas agora a fiscalização ela será forte nesse aspecto. Pessoal, essa ilustração aí, ela mostra como que vai ser o envio dos dados. Você está no seu escritório, na sua empresa, pelo seu software você envia as informações para o E-Social. Como que é feito esse envio? O seu sistema ele vai, por meio da informação, por exemplo, fiz a admissão de um empregado. A partir do momento em que você dá um OK na admissão do empregado, o seu sistema ele transforma aquela informação em um arquivo XML e esse arquivo XML é enviado para o E-Social. O E-Social ele é intangível, não tem como pegar o E-Social, ele é um banco de dados online. E aí esse banco de dados online vai recepcionar esse evento e falar assim, por exemplo, a admissão, vou mandar essa informação para o Ministério do Trabalho. Essa outra eu vou mandar para a Caixa e ele mesmo vai repartir as informações com os órgãos competentes, tá? Então você tem que informar isso para o E-Social. Como que transforma essa informação em arquivo XML? Isso você nem precisa saber. Isso é linguagem de programador. A gente tem que entender como fazer. E na prática é muito mais simples do que na teoria. Porque na teoria, a gente vê essas ilustrações e pensa, como que eu vou fazer essa transformação pessoal? Na prática não muda quase nada. Você sempre teve que fazer o cadastro do trabalhador no seu sistema, não teve? A diferença é que quando você fizer agora, ele vai gerar um arquivo e esse arquivo vai ser enviado para o E-Social. E aqui vale uma dica. Se você tiver um certificado A1, automaticamente essa informação já vai para o E-Social. Dependendo do seu software. No meu já vai. Se você tiver um certificado A3, você vai ter que colocar a senha, né? Então, qual que é a dica? Comprem certificado A1. Orientem seu cliente até o certificado A1, tá? Pessoal, uma dúvida aqui. Quando vamos começar a enviar as informações de segurança do trabalho? Brenda, daqui a pouquinho eu vou mostrar o cronograma de implantação com as mudanças, mas eu já vou dar um spoiler para você. As empresas do grupo 1 já vão começar agora esse ano, tá? Essa informação ela já foi postergada várias e várias vezes, mas agora é definitiva. Empresas do Simples, não vai ser esse ano, isso já adianto, tá? Mas as empresas do grupo 1 já começam esse ano. Pessoal, agora passando aí os slides, vocês vão ver, eu vou destacar os 3 principais objetivos do E-Social. O primeiro deles, pessoal, é a garantia de direito aos trabalhadores. Esse exemplo que eu dei do adicional noturno, ele sintetiza como que o trabalhador vai ter esse direito mais preservado, né? Eu tive até uma aluna, às vezes ela está até me assistindo, que ela disse que na empresa que ela trabalha, tem funcionário que faz 238 horas extras por mês. Então, casos assim, pessoal, não vão ficar impunes no E-Social. Logo, o direito do trabalhador ele será preservado. Pessoal, o segundo objetivo do E-Social é a simplificação de processos. Como eu disse para vocês, vocês sabem disso, nós temos o CAGED, ou tínhamos, daqui a pouco eu vou te explicar o que aconteceu com o CAGED.
nós temos a RAIS, nós temos a DIRF, nós temos a CEFIP. São informações totalmente distintas, né? Então o E-Social veio para unificar essas informações. Logo, simplificar os processos. E o terceiro, pessoal, é a maior arrecadação por parte do governo. Você aí que não preocupava com a alíquota do FAP, que nunca foi lá e consultou a alíquota do FAP, saiba que agora você vai ter que consultar, tá? Porque muito provavelmente você vai estar usando uma alíquota que não é a alíquota atualizada, e isso pode trazer prejuízos aos cofres públicos. Logo, você agora, cumprindo as obrigações, você vai ter que fazer de acordo com o que a legislação determina, e o governo ele passará a arrecadar mais. Pessoal, agora prestem atenção nesse slide que eu vou passar para vocês, porque aquela multa que eu disse pelo não envio do E-Social, que é de R$ 1.500 para o lucro real e de R$ 500 para o lucro presumido, ela não é nada perto dessas. Então, fiquem atentos, por exemplo, à falta de registro do empregado, ou então à admissão retroativa. Qual que é a multa, pessoal? A multa é R$ 402 por empregado. E, em caso de reincidência, R$ 805. Pessoal, a falta de exames médicos, o exemplo que eu disse para vocês, do ASO, exame admissional, demissional, de retorno ao trabalho, de R$ 402 até R$ 4.025. Pessoal, a falta do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é uma informação que é utilizada para o requerimento da aposentadoria especial. Pessoal, se a sua empresa não fizer o PPP, ela terá que pagar até R$ 181.284. Então, pessoal, fiquem atentos, porque essas são as multas que vão ser as mais perigosas. E essas multas, elas já existem. Então por que a minha empresa nunca tomou? E ela sempre fez isso errado? Por causa da fiscalização. Porque, atualmente, existem cerca não vou chutar o número aqui, mas de 3 a 6% das empresas do Brasil são fiscalizadas por um fiscal do Ministério do Trabalho. Então imaginem que 94% não são. Imaginem o quanto de erros estariam nessas 94%. Agora o E-Social vai dar uma fiscalizada geral. Então acabou esse problema seu de fazer coisa errada. Tá? Agora você vai ter que cumprir a legislação conforme determina. Pessoal, agora no próximo slide vem aquela coisa porque muitos perguntam. O E-Social vai acabar? Por que veio essa polêmica? Porque o E-Social ele começou no governo Dilma, passou pelo governo Temer e agora está no governo Bolsonaro. E pessoal, obviamente o E-Social é uma medida impopular. Porque é uma medida chata. Se você perguntar para o contador, você quer o E-Social? A maioria vai falar que não. É muito mais trabalhosa, não é? E aí o empresário também vai falar que não. Mas eu não vou poder fazer admissão retroativa? Eu vou ter que fazer as horas só até o limite do que determina a legislação? Então, esses exemplos demonstram que o E-Social é uma medida impopular. E aí, quando houve a ruptura de um governo, a transição de um governo para outro, o governo que assumiu, ele quis dizer que iria acabar com essa medida impopular. Foi meramente uma jogada política, pessoal. Não tem como o E-Social acabar. Então, o que o Luciano Costa, que era secretário do Ministério da Economia, secretário do Paulo Guedes, ele disse: o E-Social é um sistema socialista de controle de mão de obra e que as empresas não aguentam mais. É uma complexidade nefasta e a ideia é a gente acabar com o E-Social. Só que, pessoal, essa é uma opinião dele, não uma opinião do governo. E o governo, nem se ele quisesse, ele poderia acabar. O E-Social, já foram investidos mais de 140 milhões no E-Social. O governo tem que cumprir o orçamento, né? O PPP, o orçamento, a LOA, o LDO, o plano plurianual. Então, tem um orçamento a ser cumprido. Ele não pode simplesmente jogar fora algo em que foi investido 140 milhões de reais. Sendo que a gente está num momento de crise absurda. Então, não tem como. No próximo slide, vocês vão ver que quem estava muito defendendo essa bandeira do fim do E-Social era o Luciano Hang, que é o careca da Havan, que é o dono da Havan, né? E ele, simbolizando os empresários, ele estava falando mal do E-Social.
Mas, pessoal, nós entendemos por que os empresários não querem o E-Social. Como eu disse para vocês, agora a legislação trabalhista ela vai ter que ser cumprida de forma séria. É por isso que eles não querem. Pessoal, mas o exemplo que eu dou para vocês, eu sempre uso esse exemplo, pode passar o slide, é quando eu mostro essa camisa do Atlético Paranaense. Vocês aí devem conhecer o Atlético Paranaense, que é um time de futebol do Paraná, e que ele tinha essa camisa até 2018. Era uma camisa rubro-negra, com as listras verticais, o símbolo era esse, e o nome era Atlético. O que foi feito? Foi feita uma reformulação geral. Agora vocês vão ver como que ficou a camisa do Atlético Paranaense a partir do ano passado. Acompanhei, mudou até as cores, mudou as listras, passaram a ser diagonais, o símbolo mudou, muito feio por sinal, né? E até o nome mudou, foi colocado um H e foi tirado o acento. Aí vocês me perguntam, aliás, eu pergunto para vocês, o Atlético Paranaense, ele acabou em 2018 ou ele sofreu uma reformulação? Se você acredita que o Atlético Paranaense acabou, então eu digo que o E-Social pode acabar. Agora, se você entende que o Atlético Paranaense sofreu uma reformulação, é isso que pode acontecer com o E-Social. Aliás, o E-Social já está sendo reformulado, tá? Constantemente. Então, o E-Social ele vai ser simplificado, mas ele não irá acabar. Podem me cobrar, tá? Pessoal, agora sim eu vou passar a parte mais importante dessa nossa live, que é o cronograma de implantação do E-Social. Pessoal, vocês estão vendo que esse cronograma está todo rasurado, tá? Por quê? Porque o governo ele não colabora. O governo ele vive mudando essas datas. Então, deixa eu só ver se tem as perguntas. Mesmo se a empresa for do Simples, é obrigatório o PPP? Pessoal, o PPP ele se relaciona à aposentadoria especial. Tá? Por exemplo, uma pessoa que ela trabalha em condições muito insalubres, como a radiação. Né? Vocês viram Chernobyl, a série? Então você sabe que a pessoa que está exposta à radiação, ela vai ter um problema de saúde. Então aquela pessoa não pode trabalhar pela mesma quantidade de tempo que uma pessoa como nós que trabalhamos num escritório com ar-condicionado. Logo, aquela pessoa vai ter o direito de se aposentar mais cedo. Então, independentemente do regime tributário da empresa ao qual ela trabalha, se ela estiver nessas condições, ela vai ter que ter o PPP sim. Ah, mas quem que vai determinar isso? Quem que vai determinar isso, pessoal, são os programas de saúde e segurança do trabalho. Primeiro, você vai ter que contratar alguém para fazer o PPRA para você, um LTCAT para você. Se for necessário, um laudo de insalubridade, um laudo de periculosidade. E aí, então, o PPP. O detalhe, pessoal, é que o PPP ele vai ser gerado agora no E-Social. Agora que eu falo é futuramente, quando o E-Social abranger essa parte de SST. Então, o PPP, que hoje em dia ele é um requerimento que você preenche, dá para você preencher tranquilo com o requerimento de algumas páginas, ele vai ter uma informação agora já gerada pelo E-Social. Tá? Mas vamos lá então para o cronograma de implantação do E-Social, pessoal. Pessoal, o E-Social, como eu disse para vocês, ele foi dividido em grupos. Então, pessoal, foram criados atualmente 6 grupos, sendo 3 da parte privada e 3 da parte pública. O primeiro grupo é o grupo das grandes empresas, que são aquelas que faturaram acima de 78 milhões no ano de 2016. Aí vem aquela pessoa que me perguntou, onde que eu vejo o faturamento da empresa? Na contabilidade, tá? O segundo grupo, pessoal, é o grupo que compreende as empresas que faturaram menos que 78 milhões e mais do que 4,8 milhões. Então, nesse intervalo de 4,8 milhões para 78 milhões. 4,8 milhões, se vocês não conseguiram lembrar, é justamente o valor máximo para empresas optarem pelo Simples Nacional. Então, as empresas do Simples não estão no grupo 2, tá bom? Agora, o grupo 3, sim, é o restante. Então, são as empresas optantes pelo Simples, as entidades sem fins lucrativos, as pessoas físicas, empregadores pessoas físicas, vão estar tudo no grupo 3. Então, o grupo 3 é o grupo mais volumoso, né? E o grupo 4, 5 e 6 são os órgãos públicos.
O grupo 4 são os órgãos públicos federais. O grupo 5, órgãos públicos estaduais. E o grupo 6, os órgãos públicos municipais. E pessoal, na hora que foi determinado esses grupos, também foram criados fases, igual no videogame, tá? Então, foram criados 6 fases. Qual que é a primeira fase, pessoal? A primeira fase é do cadastro do empregador e de tabelas. Aqui você vai enviar informações simples, como o CNPJ da empresa, a natureza jurídica dela, a classificação tributária dela, o código do FAP, o código do FTAS, o código do RAT. Então, são informações cadastrais. Percebam que na fase 1, a gente nem fala de trabalhador. A fase 1 é justamente os dados cadastrais da empresa. A fase 2, pessoal, é onde você vai de fato cadastrar os trabalhadores. Então, aqui você vai colocar os trabalhadores que estão vinculados na empresa a partir daquela data. Ah, então os trabalhadores que estavam lá em 2015, eu não vou ter que cadastrar, não? Não. É só a partir da vigência do E-Social, tá? E aí, pessoal, na fase 2, então, você vai começar a cadastrar os trabalhadores. E a fase 3 é onde você vai fazer a folha de pagamento desse trabalhador. Você vai enviar o contra-cheque do trabalhador para o E-Social. Aqui eu gosto de fazer uma metáfora. A fase 1 é onde você cria a estrutura de uma casa. Você constrói uma casa. A fase 2 é onde você pega as pessoas e coloca lá para morar. E a fase 3 é a rotina dessas pessoas na casa. Certo? Então, essa é a metáfora da fase 1, fase 2 e fase 3. Fase 1, estrutura da casa. Fase 2, as pessoas chegaram para morar lá. Fase 3, eu vou começar a mapear mensalmente a rotina dessa casa. Tá? E aí, pessoal, a fase 4 é a fase de substituição da GFIP pelo E-Social para fins de GPS. Na GFIP nós geramos o GPS, que é a guia do INSS, e também o GRF, que é a guia do FGTS. A fase 4 é aquela fase que vai substituir a GFIP só para GPS. Tá? Ou seja, nós temos que continuar fazendo a GFIP para o FGTS. A fase 5 é aquela fase que vamos dar o adeus à GFIP. Então, na fase 5, a gente já vai deixar de gerar o GRF, que é o FGTS, lá na GFIP. E a fase 6 é aquela fase onde nós iremos começar a enviar os eventos de saúde e segurança do trabalhador. Pessoal, o detalhe é o seguinte: quais são as fases que as empresas já estão? As empresas do grupo 1 chegaram até a fase 4. Nesse jogo de videogame, ninguém passou da fase 4. A fase 5 é como se fosse um chefão que ninguém passa. Por quê? Porque a fase 5, pessoal, é onde vai ser substituído a geração da guia do GRF, do FGTS. E essa guia vai ser substituída por um portal que a Caixa vai criar, que chama GRF-GTS. E aí eu pergunto para vocês, a Caixa, ela costuma ser rápida com as decisões dela, ela costuma ser ligeira, ou ela costuma ser bem morosa, bem devagar? Então, sabendo dessa resposta, você já entende porque até hoje a fase 5 ainda não foi iniciada. E sabendo disso, o que o governo quis? O governo falou assim, ó, já que a Caixa vai demorar tanto e tanto, eu vou pular da fase 4 para a fase 6. Porque senão nunca vou chegar na fase 6. E é isso que vai acontecer agora esse ano com as empresas do grupo 1. Pessoal, então as empresas do grupo 1 já vão começar a fase 6 agora esse ano, a partir da competência de setembro de 2020, só que elas vão continuar fazendo a GFIP. Pessoal, e o detalhe é o seguinte, uma curiosidade, então tem alguma empresa que deixou de fazer a GFIP? Pensem comigo, será que tem? Não existem as empresas que não têm empregado? Empresa que não tem empregado gera FGTS? Só se o prolaborista quiser, né? Aí eu te pergunto, você conhece algum prolaborista que gera, que recolhe o FGTS? Muito difícil, né? Então a empresa que não tem empregado, ou seja, ela não tem FGTS, essa já deu adeus para a GFIP, tá? Então tem essa curiosidade aí. Pessoal,
As empresas do grupo 1, elas começaram a fase 1 lá em janeiro de 2018. A fase 2 em março de 2018. A fase 3 em maio de 2018. A fase 4 em agosto de 2018. E ela parou por aí. E agora, em setembro de 2020, vai começar a fase 6, tá? Que é a de saúde e segurança do trabalho. Pessoal, a fase 2, aliás, o grupo 2. O grupo 2 começou a fase 1 em julho de 2018, a fase 2 em outubro de 2018 e a fase de folha de pagamento em janeiro de 2019. Então percebam, respondendo aquela pergunta da Raiz, que tanto as empresas do grupo 1 quanto as empresas do grupo 2 tinham que fazer os eventos de folha, que são os eventos da fase 3. Lembrem, a rotina do pessoal na casa, né? Tinham que fazer no ano completo de 2019. Se foi feita, acabou a Raiz. A gente já dá adeus para a Raiz. Pessoal, e aí, no grupo 2, houve uma bifurcação para a substituição da GFIP para GPS. O que aconteceu, pessoal? Foi dividido. As empresas que faturaram mais do que 4,8 milhões, elas começaram a enviar já o GPS, a substituir o GPS pelo DARF, que é gerado no DCTF Web, já em abril de 2019. Já as empresas que faturaram menos do que 4,8 milhões em 2018, em 2017, elas vão começar a substituir a GFIP juntamente com as empresas do grupo 3, tá? E a parte de SST, Saúde e Segurança do Trabalho, para as empresas do grupo 2, iniciará a partir de janeiro de 2021. Pessoal, e o grupo 3, que são as empresas do Simples, empregadores pessoas físicas, entidades sem fins lucrativos. O que acontece, pessoal? Depois de muita gente prorrogar, o governo deu uma colher de chá. Ele falou o seguinte, olha, quem não enviou a fase 1 e a fase 2 até o dia 31 de agosto, podia enviar de forma cumulativa tanto a fase 1, que é os dados da empresa, né, que são os dados da empresa, quanto a fase 2, que são os dados do trabalhador, até o dia 31 de agosto, sem levar nenhuma multa. Agora, o governo disse que quem enviasse a partir de então já estaria sujeito à multa. Pessoal, então tem empresas que já estão levando multas pelo não envio do E-Social? Não conheço nenhuma ainda. Mas o governo já está autuando e ele disse que pode multar. Eu não acredito que vai multar, mas ele pode multar. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer para você que se você tiver uma empresa, independentemente do grupo, que você ainda não enviou nada do E-Social, nenhuma informação para o E-Social, envie, tá? Você vai ter que enviar cedo ou tarde. É muito melhor enviar agora do que depois que você sofreu uma sanção por parte do governo. E aí, pessoal, a fase 3 do E-Social, que é a fase de folha de pagamento, para as empresas do grupo 3, elas serão divididas em 3 grupos. Ou seja, o negócio ficou mais complicado, né? E eu já vou passar para vocês daqui a pouquinho quais são esses grupos e o que determina cada grupo. E a parte de saúde e segurança do trabalho, ela está para começar para as empresas do grupo 3 a partir de julho do ano que vem. Aí você me pergunta, você acha que em julho do ano que vem vai de fato começar SST para empresas do Simples? Eu acho que vai ser prorrogado. É opinião minha, isso vocês não me cobrem, tá? Uma opinião pessoal, eu acho que as empresas do Simples ainda não estão preparadas para enviar. E pessoal, agora vocês vão ver no próximo slide, eu não vou passar, só um detalhezinho, eu não vou passar o grupamento das empresas dos órgãos públicos, grupo 4, 5 e 6, tá? Mas vocês vão ter esses slides aí e vocês acompanham depois. Pessoal, então quais foram as mudanças de faseamento para o grupo 1, isso em 2020? Foram os eventos de SST. Pessoal, SST para o grupo 1 vai começar a partir de setembro, mais precisamente a partir do dia 8 de setembro de 2020. E serão 3 eventos de SST. O evento S2210, o S2220
e o S2240. Sendo que o S2240 ele é o mais importante, o mais volumoso, tá? É por meio dele que a gente vai conseguir gerar as nossas informações, o nosso PPP, e ele abrangiu aí um evento de tabela que tinha, tá? Que era o evento da tabela de informações dos ambientes de trabalho. Eu não me recordo agora o número do evento. Para o grupo 2, pessoal, o detalhe, vou falar para vocês quais são esses 3 eventos. Então, o evento S2210 é o evento do CAT. Então, o CAT que você envia atualmente lá no site da Previdência, quando o trabalhador ele sofre acidente de trabalho, ele agora será enviado por meio do e-social. O evento S2220 é o evento de monitoramento de saúde do trabalhador, onde você vai enviar os dados dos ASUS. Então, um exame admissional, você vai lá enviar a data do exame admissional, o CRM do médico que fez o exame, o CRM do médico titular da clínica, tá? Informações como o nome do médico. Então, você vai enviar essas informações. E o S2240, que é o evento mais importante dessa fase de SST, será o evento de condições ambientais do trabalho, que são os eventos de fatores de risco. Aqui você vai ter que determinar, você vai ter que descrever os ambientes da sua empresa, tá? De uma forma muito clara, para saber se aquele ambiente tem ou não risco. E aí você já está coçando a cabeça e está pensando, mas como que eu vou descrever isso? Pessoal, não será você que vai descrever. Primeiro você vai puxar essas informações dos laudos, dos programas que um médico ou um engenheiro do trabalho fez, tá? Então, aonde que está a descrição do ambiente de trabalho? Está lá no PPRA. Você vai pegar o PPRA, vai pegar o LTCAT, vai pegar esses programas, esses laudos, e lá vai estar a descrição. E por meio dessa descrição, você vai incrementar no e-social. Eu até dou uma dica para vocês. Eu que estou ministrando esse curso de SST no e-social, eu sempre falo isso, tá? O que eu digo? Eu digo o seguinte, vamos tentar dividir as responsabilidades. Então, pessoal, qual que é a divisão das responsabilidades? Façam convênios com profissionais de saúde e segurança do trabalho. Eu farei, tá? Eu não quero, eu contador, ter essa obrigação de enviar esses eventos, tá? Eu vou querer muito que alguém me auxilie, que alguém ele consiga administrar as datas que meus trabalhadores vão ter que fazer os exames, os laudos, as informações que tem em cada laudo, tá? Então, eu indico você fazer um convênio com algum profissional da área. Ah, mas aí vai ficar caro para mim. Não, não vai ficar caro, porque esse preço ele vai ter que ser repassado ao seu cliente, tá? Mas divida a informação. Eu penso o seguinte, é cada macaco no seu galho. Eu, como contador, entendo pouco, modéstia à parte, da parte de saúde e segurança do trabalho. Olha que eu sou professor de saúde e segurança do trabalho para o e-social. Então, como o assunto é muito específico, contratem, façam convênios com esses profissionais, tá? Uma pergunta aqui, se o empregado sofreu um acidente após o expediente de trabalho, o departamento pessoal terá prazo para enviar no dia seguinte o evento S2210? A pessoa que está me perguntando é a Andréia Maria. Andréia, o que acontece? O CAT ele tem que ser enviado até o dia seguinte ou imediatamente no dia, né, em caso de morte. Então, se não teve morte, nós podemos enviar até o dia seguinte. E esse prazo ele já existe. Você já tem que cumprir essa obrigação lá no CAT da Previdência, no site da Previdência. Qualquer coisa você pode abrir um CAT parcial e depois finalizar aquele CAT. Mas esse prazo ele já tem que ser cumprido, tá? Então, esse prazo não vai mudar. O que vai mudar é a forma de envio, tá? Mas a informação e o prazo é o mesmo. Pessoal, então, vamos lá. O próximo slide, vocês vão ver as mudanças para o 2020 em relação ao grupo 2. Em relação ao grupo 2, a partir de 8 de janeiro de 2021, essas empresas que são optantes pelo grupo 2, elas vão estar obrigadas a enviar os eventos de SST.
esses 3 eventos, S2210, 20 e S2240. Vamos lá, deixa eu ver o José Mariano. Eu me acidentei no ambiente de trabalho, mas não recebi indenização. Tenho direito? Então vamos lá, pessoal. Essa aula de E-Social não dá tempo de eu ficar dando consultoria. Mas de uma forma bem simples, pessoal. Se você tem o acidente de trabalho, você vai ter uma estabilidade. A empresa não pode te mandar embora pelo prazo de 1 ano. Se ela te mandou embora durante a sua estabilidade, então você de fato vai ter direito à indenização. Tá bom? Deixa eu ver a próxima pergunta, se não for relacionada à consultoria. Quanto ao monitoramento de saúde do trabalhador, o mesmo deve ser realizado em quanto tempo após a admissão do empregado na empresa? Essa pergunta é boa, Edna. Isso porque, Edna, você tem que fazer o exame admissional antes do trabalhador iniciar suas atividades, tá? Então, a partir do momento em que ele inicia as atividades, você já tem que fazer o exame admissional. E aí depois vai ter os exames periódicos, né? Eles podem variar, né? Mas geralmente é 1 ano. A cada ano o trabalhador vai ter que fazer o exame periódico. Se ele mudar de função, vai ter o exame de mudança de função. Se ele ficar afastado por mais de 30 dias, exame de retorno ao trabalho, tá? Então fiquem espertos em relação a isso. Então o grupo 2 vai começar a enviar os eventos de SST a partir de janeiro de 2021. Eu imagino que essa data pode ser prorrogada também, mas não estou cravando nada aqui. Para o grupo 3, atenção nos slides do grupo 3, pessoal. Deixa eu ver aqui. Os ASUS devem ser enviados no dia também? Não, pessoal, essa é a parte boa, tá? No dia, só CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, se houver morte. Se for só um acidente, você tem até o dia seguinte para enviar, tá? Então, você vai ter o prazo lá, o prazo vai ser até o encerramento da folha, né? Então, ao menos que, eu até estou parando para pensar um pouquinho aqui, o ASO, dependendo do seu sistema, é uma informação que vai estar no cadastro inicial do trabalhador. Então, no cadastro do trabalhador, você tem 2 opções. Você pode enviar o cadastro preliminar, onde você envia a data de admissão, CPF, né, e a data de nascimento do trabalhador, e você vai ter até o dia 15 do mês seguinte para enviar os dados completos. É mais ou menos isso que vai acontecer com os ASOS. Então, ao meu ver, a data de envio do ASO é até o dia 15 do mês seguinte. Lembrando que quando eu falo dia 15, é porque a data ela foi prorrogada. Normalmente até o dia 10, até o dia 7, tá? As datas, originalmente, de envios de fechamento do E-Social é até o dia 7. Durante o período de implantação, o governo esticou até o dia 15. Não sei se isso vai prevalecer. Tomara que prevaleça. Então aí, pessoal, vocês vão ver no slide que o grupo 3 ele sofreu algumas mudanças, né? Como eu disse lá em relação à folha de pagamento. Então, o grupo 3, as empresas do Simples, vão começar a enviar a folha de pagamento a partir de 2020, mas foram subdivididos em 3 grupos. Quais são esses grupos, pessoal? Os grupos que têm o CNPJ básico, terminado em 0, 1, 2 ou 3, eles vão iniciar o envio de folha a partir de setembro. Os grupos, as empresas que têm o CNPJ básico, terminados com 4, 5, 6 ou 7, vão iniciar os eventos de folha a partir de outubro. E as empresas que têm o CNPJ básico, terminados em 8 e 9, vão enviar os eventos de folha a partir de novembro. E é agora que você vai rezar para a sua empresa ter o CNPJ básico terminado em 8 ou 9, não é? Não, porque você não precisa ter medo do E-Social e nem dos envios de folha do E-Social. É a coisa mais simples, pessoal. Tem vários cursos no nosso MBA, inclusive, você vai ver de uma forma prática sobre isso. Eu ministro cursos práticos ensinando como que envia o E-Social. Então não tem que ter medo, tá? Aí, passando o slide, você vai ver, porque você deve estar se perguntando, e qual que é o CNPJ básico da minha empresa? Vejam esse CNPJ aí, 02237 1000 contra 10. O CNPJ básico, pessoal, é antes das barras, tá? Então, antes da barra é o CNPJ básico. Logo, nesse exemplo, o número final do CNPJ básico é o número 5. Logo, essa empresa
ela iria começar a enviar a folha a partir de outubro, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O SEIS ou o CAEPF também seguem essa regra? Isso, primeiro um detalhe aí, pessoal. SEI já foi substituído por CAEPF, tá? Ou por CAEPF ou por CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, tá? Se você não fez a sua migração, faça, tá? E sim, o SEI, o antigo SEI, que agora é o CAEPF ou o CNO, tá no grupo 3, tá bom? Pessoal, vamos lá. Outra mudança, pode passar o slide. O grupo 3, ele vai ter os eventos de folha enviados a partir de julho de 2021. Esses mesmos eventos que eu já destaquei, o S2210, S2220 e S2240, tá? Só que, como eu disse para vocês, é uma intuição minha de que isso será prorrogado. Deixa eu ver o que... pode passar o slide, vocês vão ver aqui no grupo 4, que são os entes públicos federais. Pessoal, para entes públicos federais, o início vai ser agora em setembro. Eu, particularmente, não acredito que vai iniciar em setembro. Eu acho que vai ser prorrogado, que o órgão público é muito mais moroso, né? Então, a partir de setembro vão se iniciar o envio dos eventos do E-Social. S1000, que é o cadastro inicial, até o S1070. Em novembro desse ano, os eventos não periódicos, ou seja, os eventos dos trabalhadores. E em março do ano que vem, os eventos da tabela de rubricas, que é a nossa tabela mais completa, né? Eu, novamente, reitero, eu acho difícil que isso aconteça para os órgãos públicos ainda em 2020. A Stephanie está me perguntando, Hugo, como pode ser feito para colaboradores que até passam pelo médico do trabalho, mas não fazem o exame, não retornam ao SESMET da empresa? Será multada pela negligência do colaborador? Então, Stephanie, eu vou te responder de uma forma bem direta e objetiva, tá? O trabalhador ele tem que cumprir as determinações legais da empresa. Se por um acaso ele se recusa, nesse seu exemplo, eu entendo que ele estaria se recusando. Ele pode ser demitido até por justa causa, tá? Então não tem essa do trabalhador escolher ou não de fazer parte, tá? A empresa tem que deixar de forma clara essas determinações. A Patrícia, se você trabalha em um certo horário, você é obrigado a trocar de turno se a empresa te obriga? Então, pessoal, Patrícia, aí já é consultoria, tá? Essa é uma informação mais subjetiva. Dependeria o que estaria estipulado no seu contrato de trabalho, tá? Dependeria se você teria algum prejuízo com essa mudança de horário. Então, essa mudança é mais subjetiva, mas vou te dar uma sugestão. Entre em contato com o seu sindicato. O sindicato ele vai ter uma orientação. Pessoal, pode passar o slide. O grupo 4, o grupo 4 ainda, ele vai enviar os eventos de SST, ele está preparado para enviar os eventos de SST. Agora que eu digo, vai ser a partir de janeiro de 2022. 2022, pessoal, chega rápido. Eu também duvido que isso vai acontecer. Então, grupo 5, pessoal. O grupo 5, os eventos de tabela, os eventos não periódicos e também os eventos periódicos, eles ainda nem foram determinados, a data que vai iniciar. Mas já está determinado que em julho de 2022 serão iniciados os eventos de SST para os órgãos públicos estaduais. O TCE da vida, o TCM da vida. E no grupo 6, que são os órgãos públicos municipais, que são aqueles mais bagunçados, os eventos de SST estão programados para iniciar em janeiro de 2023. Também acho que isso vai ser prorrogado. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. Amadras Dias. Quando começam as cobranças das multas? Quanto a alguma irregularidade no E-Social? Madras, o que acontece? O E-Social já está notificando já as empresas que não enviaram para as obrigações. Mas, por enquanto, não está autuando. O que o governo ele faz? Toda vez que ele ele implementa uma nova obrigação, ele te dá um prazo de 6 meses para você se adaptar àquela obrigação.
Agora, o E-Social ele já foi iniciado muito mais do que 6 meses, né? Só que como o próprio governo está bagunçado, ele toda hora fica mudando aí os cronogramas, eu acho que ele entende dessa dificuldade e ele está dando um tempo. Então, a priori, não tem data prevista para começar a autuar, tá? E o valor das multas eu já disse. O valor da multa de não envio do E-Social é o mesmo valor da multa do SPED, R$ 1.500 para a empresa do lucro real e R$ 500 para a empresa do lucro presumido. Mas não são essas multas que vocês deverão se preocupar mais, tá? As multas maiores são aquelas de caráter trabalhista e previdenciário. Pessoal, agora para encerrar nossa live, já tem um tempo aí de quantos minutos? Mais meia hora, certo? Foram só 30 minutos até agora? Não, foi 1 hora. Show. Então, pessoal, eu quero passar para vocês quais foram as simplificações que já aconteceram com o E-Social, tá? Pode passar, por favor. Então, algumas simplificações já estão feitas. O que acontece, pessoal? O evento S1300, que é o evento de contribuição sindical patronal. Esse evento já é, agora, em 2020, já é, na verdade, desde o fim de 2019, facultativo. Ou seja, você só envia esse evento se você quiser. Como quase ninguém contribui mais com o sindicato, eu acho que você nem vai ter esse evento aí para enviar. Outro evento que ele foi colocado de caráter facultativo é o evento S2260, que é o evento que trata sobre a convocação do trabalho intermitente. O que acontece, pessoal? Quando a empresa tem um trabalhador intermitente, em caráter intermitente, ela tem que convocá-lo com 3 dias de antecedência. E ela tem que fazer essa convocação por escrito, por e-mail. Ela tem que formalizar essa convocação. E o E-Social tinha um evento para enviar essa convocação. Esse evento era nada mais, nada menos do que você enviar a data da convocação para esse trabalhador. Esse evento também está no caráter facultativo já desde o fim de 2019. Ana Paula está perguntando, e quando as empresas têm cargos iguais, com funções iguais e data de admissão próximas, mas com valores em remuneração diferente? Terá que fazer análise de cargo e salário para se adequar? Ana Paula, eu vou te responder de uma forma um pouquinho mais profunda. A empresa, para começar a enviar os dados para o E-Social, o correto, e eu sempre passo isso nos cursos, ela fazer uma revisão. Seja uma revisão de CBO, para ver se de fato o CBO corresponde ao cargo que está atrelado. Ela tem que fazer uma revisão de horários para ver se não está ultrapassando o horário que é permitido. Ela tem que fazer uma revisão para ver se ela não tem mais estagiários do que poderia ter. Se ela teria que ter, por exemplo, pessoas com deficiência, se ela está obrigada e que não tem. Então ela teria que revisar tudo isso. Agora, quem que determina salário? O salário é determinado pelo sindicato, tá? Isso é convenção coletiva. Se o sindicato determinou que aquele cargo tem que ter um salário mínimo de tanto, e você está cumprindo essa obrigação, não tem problema se esse salário está próximo ao salário de que outro cargo ganha, tá? Meu sistema disse, o Maicon, grande Maicon, meu sistema disse que está na versão beta, ainda na fase de teste. Isso procede? Maicon, não estou muito por dentro dessa fase da versão beta, mas eu acho que procede sim, tá? Depois tem que confirmar para você, infelizmente não consigo te dar a resposta agora, tá? Mas eu acho que ainda não oficializou, não formalizou, tá? Pessoal, outro evento que ele está em caráter facultativo é o evento de aviso prévio, o S2250. Então, o que acontece? Quando você vai fazer uma rescisão, você vai ter que enviar o aviso prévio, né? Você tinha até 10 dias para enviar esse aviso. E agora, pessoal, o aviso prévio ele só é enviado se você quiser, ele já está em caráter facultativo. Agora, qual que é o risco que eu chamo a atenção? O risco é o seguinte, se você enviar o evento, mesmo que seja facultativo, mas com uma data posterior, fora do prazo, eu acho que estaria acarretando multa. Então, se você for enviar fora do prazo, é melhor não enviar, até porque é facultativo.
Ó, Edna, a responsabilidade do cadastro dos colaboradores no E-Social e sua gestão é do contador ou do responsável pelo departamento pessoal da empresa? Edna, isso varia muito do tipo de cada empresa. Existem empresas que têm, de fato, departamentos bem segregados e separados. Existem empresas que têm tudo isso de uma forma bem acumulada, tá? Mas o contador, ele não é o responsável pelo cadastro. No sentido, pessoal, das informações. Eu vou explicar. A empresa que é obrigada a passar as informações e as atualizações do trabalhador para o contador. Se a empresa não passar, não tem como o contador fazer o cadastro e nem a atualização. Então, quem deve passar isso é a empresa, tá? É importante destacar isso. Pessoal, outro evento que foi facultado é o evento S1070. Esse evento até tem que explicar um pouquinho para vocês. Por quê? O evento S1070 é o evento de tabelas de processos administrativos e judiciais. E o que acontece, pessoal? Não é todo processo administrativo e judicial que você tem que informar. Você só tem que informar aqueles processos administrativos e judiciais que vão impactar no valor do FGTS, ou no valor do INSS, ou no valor do imposto de renda, ou no valor da contribuição sindical. Você tem um processo, vamos supor, trabalhista. Em nada ele vai impactar nos valores dos recolhimentos. Então você não precisa informar esse processo. Tá bom? Agora, pessoal, vamos passar aí o slide que eu vou falar de outras simplificações. Mas antes vamos ver aqui o que a Andréia está falando. A Andréia está falando que o assunto é bacana, ótimo. Fox está perguntando quanto é a multa. Eu já respondi da multa, tá? E o que eu vou destacar novamente é que a multa, existem dois tipos de multa. A multa pelo não envio das informações, que é o mesmo valor do SPED, de você não enviar um SPED. E existem as multas trabalhistas e previdenciárias, tá? Então são valores distintos. Pessoal, outra simplificação que aconteceu foi o fim do CAGED. Inclusive, que deu muito pano para manga, essa parte do fim do CAGED, porque o governo não conseguiu atualizar todos os processos de CAGED, então ele soltou até uma relação de empresas que estariam obrigados ainda a enviar o CAGED. Mas o que acontece? De uma forma bem clara e sucinta. Não está obrigado a enviar o CAGED aquelas empresas que enviam os eventos ao E-Social. Eventos de admissão e eventos de demissão. CAGED nada mais nada menos do que você enviar as informações de admissão e demissão dos seus trabalhadores. Onde que nós fazemos isso, pessoal? Fase 2 do E-Social. Admissão, evento S2200 e desligamento S2299. São esses dois eventos que nós enviamos. Se a sua empresa já envia, ela está isenta do CAGED, ao menos que seja soltada alguma portaria, onde, de acordo com o número do CNPJ da sua empresa, você ainda esteja obrigado a enviar o CAGED. Então, pessoal, a substituição ocorrerá para as admissões e desligamentos ocorridos a partir de 1º de janeiro. Eu, por exemplo, não estou enviando mais CAGED, porque as minhas empresas todas já enviam o E-Social. E um detalhezinho, pessoal, quais são as empresas que têm que enviar, já estão obrigadas a enviar os dados de admissão e demissão pelo E-Social? Sabem qual que é a resposta, pessoal? Todas. Todas as empresas. Grupo 1, 2 e 3. Isso é fase 2. Na fase 2 vocês podem olhar lá no cronograma, tá? Todas as empresas privadas já estão obrigadas a enviar o E-Social em relação à admissão e demissão. Deixa eu ver aqui. Em fevereiro já tem alguma novidade sobre essa lista também? Por enquanto, não. Michael, é uma pergunta ou uma afirmação, Michael? Não estou sabendo dessa lista de novidades da lista, tá? Se você souber, até pode colocar aqui embaixo. O Michael sempre participativo e até peço desculpas por não ter conseguido responder sobre a questão do beta, tá, Michael? Mas até vou olhar isso para você e te respondo depois.
Pessoal, passando o slide aí, então a resposta aí, a simplificação, todas as empresas já estão obrigadas a enviar admissão e desligamento no e-social. Vamos lá, outra simplificação, pessoal, mas antes eu queria complementar sobre o CAGED. E a minha empresa, ela está obrigada, mas ela não está enviando. O que eu faço? Se você está obrigado a enviar o e-social, como eu disse, todas estão, mas você não está enviando, então você deve continuar a enviar o CAGED, tá? Então, é melhor você enviar o CAGED do que não enviar nada, porque você está obrigado a enviar já o e-social. Outra simplificação, pessoal, foi em relação à admissão. Vamos ver, pode passar mais um slide. A admissão. A admissão no e-social, como eu disse, ela tem que ser antecipada. Você só pode registrar com data de amanhã para frente, né? E aí, pessoal, os desligamentos nós temos 10 dias contados a partir do término do contrato, né? Só que aí pode ser que agora as rescisões que não tem a multa do FGTS, por exemplo, uma rescisão, um pedido de demissão, uma rescisão por justa causa, aí você teria 15 dias para informar, tá? Mas por enquanto nada oficial. Pode passar, por favor. Outro ponto é em relação à RAIS. A RAIS, então, a partir de 2020, ano base 2019, ela está isenta para as empresas que enviaram os eventos de folha durante todo o ano de 2019. Então, empresas do grupo 1 e empresas do grupo 2 estavam obrigadas a fazer isso, tá? Pessoal, nossa live está terminando. Vou responder mais algumas perguntas aqui. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando nesses minutos finais. O Gustavo, o e-social vai influenciar positivamente ou negativamente para a aposentadoria? Funcionários admitidos em dezembro de 2019 devem estar enquadrados nas novas normas do e-social? Gustavo, o e-social, ele não vai ter essa influência na aposentadoria. O critério de aposentadoria, ele não passa pelo e-social. O e-social, ele vai ser a forma de você enviar e informar os dados, tá? Então, ele não vai facilitar e nem dificultar para o trabalhador em requerer a aposentadoria. Isso é uma outra história, tá? Nós sabemos que a Previdência, ela já tem dificultado muito a liberação de aposentadoria e também de aposentadoria por invalidez, auxílios e tudo mais. Mas isso em nada tem a ver com o e-social. O portal do e-social vai fornecer o relatório da RAIS? Pessoal, não sei, viu, Andréia? Não sei. Eu imagino que não, tá? Até porque a RAIS, ela vai ser substituída já para essas empresas que já fazem os eventos de folha. Então, não tem que ter as informações da RAIS. O e-social já contempla as informações da RAIS, tá? Então, deixa eu ver outra pergunta aqui. Antônia Juliana, com o e-social agora, como o e-social agora influencia no FGTS? Pessoal, a influência ela é só na forma de gerar a guia, tá? Em relação a valores, não vai ter influência. Agora, como eu disse para vocês, quem vai mudar a forma de gerar o FGTS é a Caixa, no portal do GR-FGTS. E por enquanto não tem previsão da Caixa terminar esse portal. Então, por enquanto, vamos continuar fazendo a GFIP normalmente, tá? PPRA e PCMSO devem ser enviados como os ASOS. Isso, pessoal, quando a gente fala o envio, na verdade, são as informações contidas nesses programas, tá? Então, às vezes, muita gente está pensando assim, vou ter que pegar o meu PPRA, escanear e mandar para o e-social. Não tem isso não, tá? Você vai pegar informações contidas nesses programas e laudos para alimentar a sua informação. Vamos lá, últimas perguntas. Eu continuo mandando, pois muitas empresas de assistência médica, para incluir ou excluir, exigem o bendito do CAGED. Isso. Se você vê que a sua empresa depende do CAGED, do envio do CAGED, para alguma obrigação, então pode mandar, não tem problema não, tá? O ponto você já está obrigado a enviar pelo e-social, mas se você quiser mandar pelo CAGED, para mim, eu não vejo problema nenhum. Vamos lá, pessoal, última pergunta, hein?
O relatório de CAGED e RAIS hoje são usados por bancos e planos de saúde e odonto. Sem essa informação, como vai ser essa verificação? Então, pessoal, como eu disse, essas informações elas continuarão sendo utilizadas, tá? O governo ele vai poder distribuir essa informação de alguma forma. A informação não vai acabar. O que vai mudar, pessoal, é a forma de envio. Então, no CAGED você já não envia os dados dos trabalhadores que foram admitidos e demitidos? Isso você vai continuar fazendo, você continua fazendo no social. Você envia os dados dos trabalhadores admitidos e demitidos, tá? Então, isso não vai ter interferência nenhuma na informação, e sim na forma de enviar essa informação, tá? Pessoal, então vamos encerrando aqui nossa live. Eu agradeço muito, imensamente, a vocês, tá? Eu tenho um canal no YouTube que chama Aprendendo Contabilidade. Depois vocês podem se inscrever lá. Eu até explico no meu último vídeo como calcular o INSS pela nova forma, da alíquota progressiva. E aí, por fim, eu quero falar para vocês, só reiterar que as inscrições da formação da 5ª turma do nosso MBA de Administração de Pessoal, Legislação Trabalhista e E-Social está aberta, tá? Modéstia à parte, é muito bom esse MBA. Então não fique de fora, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço e até a próxima. A questão do curso de graduação em enfermagem é um curso que exige bastante da gente, tanto referente à questão de demanda física e psíquica também, porque lidar diretamente com o paciente, com a vida daquele familiar e tudo é um pouco complexo. Mas a graduação ela prepara a gente para isso. Aqui o corpo docente é um corpo bastante preparado, são pessoas que a gente se espelha para o futuro, pessoas que a gente sempre almeja ter uma realidade o mais próximo possível desses grandes profissionais. Comecei a estagiar no final de 2017. E aí eu tive mais ou menos 1 ano e 4 meses de estágio e atualmente agora eu estou como analista de produção. Fui contratada tem uns 3 meses e assim, a mudança foi discrepante, porque agora eu tenho um contato com uma gestão maior, foi o acompanhamento que eu tive com professores que me permitiu, em matérias como estágio, desenvolver tais competências que só um engenheiro de produção tem, que é a questão de gestão, que é o diferencial que a engenharia de produção nos proporciona.